A história se inicia em um mundo chamado Hela, um lugar preenchido por sangue e desgraças, assemelhando-se a uma parte do inferno. Nosso protagonista, Ryuki, juntamente com um grupo de pessoas, foi invocado a esse inferno à força. Neste mundo, a regra é matar ou ser morto. Após muito tempo de luta nesse inferno, eles se encontram prestes a enfrentar um demônio muito poderoso. A batalha é intensa e eles conseguem derrotar o monstro, porém o preço foi muito alto. Todo o seu grupo foi eliminado e ele também estava prestes a ser morto. Para sua surpresa, ao abrir os olhos novamente, Ryuki percebe que ainda está vivo. Inicialmente, ele não compreende o que aconteceu, mas por algum motivo ele recebeu o poder de controlar tudo aquilo que ele matava. Onde quanto mais fortes eram seus inimigos, mais poderoso se tornava seu exército, composto pelas criaturas que ele matava. Os oponentes que ele encontrou nesse mundo eram todos seres humanos, cada um com habilidades diferentes. Ao longo de 10 anos vagando por esse mundo e sobrevivendo a inúmeras lutas contra inimigos com poderes imensos, ele finalmente encontrou um portal interdimensional. Esse portal dava a seu irmão mais novo a chance que ele queria de retornar à Terra. Seu irmão o convida para vir junto, mas Ryuki responde que isso é tudo que ele poderia fazer e o resto depende dele. Seu irmão não diz mais nada, mas seu sorriso mostra que entende o que ele quis dizer. Ryuki sabe que sempre foi assim, pois independentemente de estarem nesse mundo ou quando viviam na Terra, seu irmão sempre o animava. Com o passar do tempo, já fazia 6 anos que seu irmão havia retornado para casa, e durante esse período ele se tornou o necromante mais poderoso, aquele capaz de controlar a morte, temido como o líder dos mortos e sedento por sangue dos vivos. Ele se tornou o único ser humano mais respeitado e temido pelos outros necromantes. Este mundo se tornou seu lar, recusando-se a voltar para a Terra, pois neste lugar ele poderia libertar sua intenção assassina que sentia na Terra. Era o único lugar onde ele poderia viver como um necromante. Um dia, no palácio demoníaco de Hela, Ryuki estava sentado em seu trono quando um de seus subordinados se aproxima, dizendo que tinha algo urgente para reportar. Ryuki ordenou que ele falasse, e foi neste momento que ele descobriu que seu irmão que estava na Terra havia morrido. Rapidamente, a ira tomou conta do seu corpo, e a armadura de ossos que vestia foi destruída. Em seguida, ele pediu ao Duque da Morte, chamado Roderick, o seu braço direito que fosse mais específico. Roderick, cuja habilidade era sentir as almas em todas as dimensões, expressou suas condolências ao rei de Hela, o soberano do Palácio Demoníaco. Em seguida, ele começa a explicar que estava monitorando a alma do irmão de Ryuki, que havia retornado para a Terra como ordenado pelo Senhor há muito tempo atrás. Ryuki pede evidências. Roderick confirma e começa a mostrar o que aconteceu, revelando as memórias que retornaram daquele que encarou os olhos da morte. Ryuki percebe que a aparência do seu irmão não havia mudado nada, mesmo tendo passado 6 anos desde que ele retornou à Terra. Ao usar seu poder Olhar dos Mortos, Ryuki começa a ver o passado do seu irmão. Ele testemunha uma conversa entre dois indivíduos, onde um deles afirma que nenhum retornado mais poderoso do mundo conseguiria derrotá-los sozinho. Esse indivíduo adverte que não importa o quanto forte ele seja, se ele não compreender a situação em que se meteu, enfrentará uma morte terrível e solitária. Além disso, menciona que após matarem Kang Min, a era deles começará. Roderick informa que depois que o irmão de Ryuki retornou, eles compararam todas as almas da Terra e descobriram que ele era o ser mais poderoso do planeta. No entanto, havia outras pessoas que se aproximavam do poder do seu irmão. Por causa disso, Ryuki decide ir para a Terra, e assim convoca os 5 nobres que devem responder quando chamados. Esses 5 nobres são poderosos invocadores que o seguiram após serem libertados de seus selos. Eles são monstros que dominavam a Era das Trevas de Hela, e criaram sua própria história. Depois de subjugá-los, Ryuki foi capaz de invadir o Palácio Demoníaco de Hela, também conhecido como Gargoyle. Ryuki instruiu Roderick, que também é um dos 5 nobres, a permanecer protegendo o palácio, pois outros tentarão atacar o lugar enquanto ele estiver fora. Roderick expressa a preocupação com a ideia de Ryuki ir sozinho, mas Ryuki responde que requisitará o suporte dele caso necessário, mas por enquanto não precisa sobrecarregá-lo. Roderick confirma que obedecerá às ordens do soberano. Ryuki sabe que os meta-humanos da Terra são seres humanos que evoluíram e se tornaram poderosos, mas ele não esperava que alguns deles fossem capazes de matar seu irmão. Mas também compreende que esses meta-humanos não devem ser nada além de presas comparados com os monstros deste mundo. Porém, como eles conseguiram matar seu irmão, que havia dominado os campos de batalha ao seu lado, Ryuki começa a ficar interessado, pensando que mal pode esperar para provar do sangue desses meta-humanos, pois não tinha mais nada para matar nesse mundo. No passado, antes de Kang Min retornar para a Terra, Ryuki lembra que eles lutaram uma guerra para tomar o palácio, e pergunta se ele tem certeza de que realmente quer deixar isso para trás para voltar para a Terra, sugerindo que se ficarem poderiam ser os governantes desse mundo. Kang Min pergunta se depois de tudo isso, Ryuki ainda não sente nenhuma emoção. Ryuki confirma, pois desde que nasceu era incapaz de sentir emoções como tristeza ou amor.
Ele sempre se questionou se essa falta de emoção pode ter sido um fator que o ajudou a matar seus inimigos sem piedade e a se tornar o ser mais poderoso de Hela, mas ele diz que isso não importa. Kang Min expressa a esperança de que um dia Ryuki se sinta confortável em viver na Terra novamente, mas para Ryuki nem a escola, nem o trabalho, nenhum lugar era confortável. E quanto mais pessoas ele conhecia, mais sua vontade de matar crescia. Mas como Kang Min era uma pessoa normal, ele nunca entendia o que Ryuki realmente sentia. Kang Min diz que eles não poderão se ver até que ele também retorne para a Terra, e pede para ele pensar sobre isso. No presente novamente, Ryuki é o maior necromante de Hela, aquele que confronta a morte que todos temem, o líder dos mortos com sede de sangue dos vivos. E desta vez ele voltará à Terra com esse título. Pouco tempo depois, Ryuki retorna à Terra, na cidade de Seul, e percebe que não tinha ninguém por perto. Roderick fala que ele conseguiu retornar à Terra em segurança. Ryuki pergunta se ele informou aos 5 nobres, e Roderick responde que enviou suas ordens, e eles disseram que a esperariam pelo chamado. Ryuki pergunta sobre o poder que ele pode usar na Terra, e Roderick responde que ele não terá problema em usar todo o seu poder, pois a atmosfera já está saturada com mana. Roderick também fala que vai ser seus olhos e ouvidos, e assim relata tudo o que descobri. Ryuki compreende que precisa manter uma coisa em mente: esta não é a Terra que ele conhecia. Este mundo está cheio de pessoas que despertaram seus poderes graças a incidentes de 16 anos atrás. E devido a isso, esses meta-humanos dominaram as cidades do mundo inteiro, incluindo Seul. Também existem monstros e dungeons que surgiram logo após ele se transportado para Hela. Como a associação já deve estar ciente sobre a morte de Kang Min, ele decide fazer uma visitinha. Há 16 anos, portais misteriosos conectados a dungeons dimensionais e terríveis monstros apareceram na Terra. Alguns humanos haviam sido convocados para essas dimensões, e com o passar do tempo começaram a reaparecer, e assim ficaram conhecidos como Returners. Normalmente, eles possuem uma imensa habilidade de poder. Ryuki pensa que se sua suposição estiver correta, não tem como a associação não saber nada sobre a morte de Kang Min. Afinal, ele era o ser mais poderoso da Terra antes de morrer. Ao chegar à associação, a recepcionista pergunta o motivo da sua visita. Ryuki pede para ela trazer alguém que conheça Kang Min. Ela pergunta se ele está se referindo ao caçador de Rank S que morreu recentemente, e também questiona qual a relação entre eles. Ryuki responde que Kang Min era seu irmão mais novo. As recepcionistas ficam surpresas, e uma delas diz que Kang Min não tem uma família. Porém, a outra menciona que ouviu falar que ele tem um irmão mais velho. E ela sugere que Ryuki possa ser o irmão que supostamente não quis retornar à Terra e pede para ele esperar um pouco. Ryuki pensa que seu irmão não quis esconder que ele tinha um parente de sangue, mas pelo menos não mencionou sobre o seu poder. Pouco tempo depois, outra pessoa chega e se apresenta como Wang, chefe do Departamento de Gerenciamento de Acidentes da Associação de Caçadores Coreanos. Ele pergunta se Ryuki é o irmão mais velho do caçador Kang Min. Ryuki pergunta sobre o corpo do seu irmão. Wang pensa o porquê dele estar falando de forma tão informal, se perguntando se Ryuki se acha especial porque Kang Min era o ser mais forte do mundo. Wang responde que primeiramente há algumas coisas que a associação precisa verificar para confirmar que ele é realmente o irmão de Kang Min. E assim ele pede para Ryuki acompanhá-lo. Ryuki pergunta sobre essa questão de confirmação. Wang explica que após a morte de Kang Min, muitas pessoas vieram à associação afirmando ser seu irmão. Como Kang Min era o caçador mais forte do mundo, ele acumulou uma fortuna enorme durante sua vida. E sua morte súbita causou uma turbulência na sociedade, onde não havia ninguém na Terra para herdar sua fortuna e seus bens. Devido a isso, muitos viram isso como uma oportunidade de enriquecer e fingiram seu irmão de Kang Min, que é seu único parente vivo. Wang disse que a associação possui informações básicas sobre o caçador Kang Min, e assim realizaram um teste de controle, e com isso descobriram que todas as reivindicações eram falsas. Ryuki, sendo o irmão mais velho, concorda em fazer o teste genético, onde com a mana do caçador eles podem obter resultados rapidamente, podendo concluir se ele é um meta-humano que pode usar mana e se é parente de sangue de Kang Min. Após o teste, é confirmado que ele é um membro oficial da família do falecido caçador. Wang rapidamente explica que como ele é realmente membro da família de Kang Min, eles não podem conversar naquele lugar. Afinal, Kang Min não era um caçador qualquer. Wang também sugere que ele mude de roupa, pois as de Ryuki estavam molhadas. Enquanto trocava de roupas, Ryuki ouviu algumas garotas comentando que o irmão mais velho do caçador Kang Min estava naquele local. Elas também comentam que durante as entrevistas, ele mencionou que após serem invocados para outra dimensão, Kang Min retornou e seu irmão mais velho escolheu ficar. Uma delas questiona se ele não deveria ter morrido com isso, e a outra diz que também não sabem. Além disso, elas comentam que o caçador Kang Min tinha um bom físico, enquanto o irmão parecia ser bastante fraco, parecendo ser uma flor delicada e frágil. Pouco tempo depois, Wang retorna e relata que informou a chegada de Ryuki ao presidente da associação.
e pediu permissão para divulgar todos os dados que eles têm sobre Kang Min para ele. Ele esclarece que as informações sobre os caçadores são classificadas como confidenciais, assim como as informações sobre a eficiência de combate de uma nação. Isso é válido para caçadores como Kang Min, onde sua habilidade, conquistas e missões realizadas são todas informações confidenciais. Porém, se a família fizer uma solicitação, informações como seus relacionamentos pessoais, associações afiliadas e as missões que ele realizou serão disponibilizadas para eles. Wang menciona que na verdade tem mais arquivos sobre o caçador Kang Min, mas no momento é isso que ele tem. Ryuki pergunta se eles estavam vigiando seu irmão. Wang responde que usar a palavra vigiar é um exagero, onde embora a associação não monitore os caçadores, o poder deles é o núcleo da força da nação, por isso é necessário gerenciá-los. Wang esclarece que eles não investigam a vida privada dos caçadores, apenas coletam informações básicas sobre eles, como fizeram com Kang Min. Ryuki sabia que precisava das informações da guilda de Kang Min e os relacionamentos que ele tinha. Ele pergunta qual foi a causa da morte de seu irmão. Wang responde que ele estava em uma missão em uma dungeon de grande escala que precisava das forças de várias nações juntas para limpá-la. Foi uma raid sem precedentes que envolveu a Coreia do Sul, Japão, Rússia, Estados Unidos e China, onde o caçador Kang Min matou o chefe da dungeon, mas após isso ele acabou morrendo acidentalmente. Ryuki sabia que isso era tudo mentira, onde na verdade seu irmão não morreu em um acidente. Com o uso do olhar dos mortos, Ryuki foi capaz de ver o que Kang Min experimentou antes de sua morte, onde ele foi assassinado. E como a associação parece não saber disso, significa que alguém manipulou a verdade sobre a morte de Kang Min. Em seguida, Wang dá para Ryuki o endereço do apartamento de Kang Min. Ryuki sabia que precisava chegar a fundo disso e vai embora. Wang fica zangado por Ryuki não ter agradecido e ainda olhou com desprezo para um caçador de classe A, sendo apenas um returner. Mas ele sabia que deveria ter cuidado quando estiver perto dele, pois quando Kang Min retornou à Terra, provou possuir um poder incrível. E se Ryuki for igual ao seu irmão, também pode ter um poder incrível, sendo o irmão mais velho do caçador mais forte do mundo e herói que salvou a Terra. Devido a isso, não apenas a República da Coreia, mas o mundo inteiro entrará em uma grande agitação. Pouco tempo depois, no apartamento de Kang Min, Ryuki começa a ler as informações da associação sobre ele, para descobrir o que Kang Min fez após retornar para a Terra. Em uma das fotos, ele reconhece uma pessoa das memórias que viu de Kang Min, onde os dois têm a mesma tatuagem no braço esquerdo, o que leva Ryuki a acreditar que eles eram da mesma guilda. Ele se pergunta se esses documentos possuem mais informações sobre essa pessoa e essa guilda. Ao procurar um pouco, ele encontra o quartel-general da guilda Garguan, que era liderado por Kang Min, localizado no centro de Seocho. Mas ele não encontrou informações sobre os outros membros da guilda, mas pensa que se for lá pessoalmente talvez descubra algo sobre a morte do seu irmão. Ao chegar lá, ele mostra a foto para a recepcionista. Ela fala que o nome dele é Kairo e pergunta por que gostaria de vê-lo. Ryuki responde que é assunto pessoal e pede para conversar com ele. A recepcionista informa que o caçador Kairo saiu para fechar um portal na estação cinza, mas se ele deixar seu nome, ela pode informá-lo sobre a visita quando ele voltar em alguns dias. No entanto, Ryuki diz que não precisa disso, isso porque ele vai até a estação cinza. Ele percebe que as pessoas chamam isso de portão, mas na verdade estão se referindo a um portal que leva a uma dungeon. E comparado a ela, é muito mais fácil detectar mana na Terra, especialmente mana emitida por portais. Ao chegar lá, um segurança tenta impedi-lo, mas outro segurança diz que ele é o irmão de Kang Min e alerta seu colega para ter cuidado. Em seguida, ele vai até Ryuki e avisa que esse lugar é perigoso. Ryuki pergunta se há algum caçador dentro do portal. O segurança confirma que o caçador Kairo, líder do primeiro esquadrão de ataque da guilda Garguan, está fazendo a dungeon agora mesmo. Ryuki simplesmente diz que vai entrar. O segurança adverte que não pode simplesmente entrar na dungeon assim, pois esta é uma dungeon de rank A e apenas caçadores com o mesmo rank possuem permissão para entrar nela. No entanto, Ryuki ignora o aviso e entra. Ao entrar, ele sente que a atmosfera é muito mais leve do que em Hela. Ele conseguia sentir de onde a energia estava vindo. Em seguida, ele usa seu poder de necromancia para criar vários soldados esqueletos e ordena que o sigam. Mais adiante na dungeon, um grupo de guerreiros estava eliminando o chefe. Alguns caçadores ficam surpresos ao ver Kairo eliminando o chefe de uma dungeon de rank A tão rapidamente. Eles falam que ele quebrou o recorde de Kang Min. Kairo responde que sempre foi capaz de quebrar o recorde dele, e diz que apenas deixou Kang Min ter a glória, afirmando que a ideia de Kang Min ser o melhor do mundo era uma mentira. Um dos caçadores diz que Kang Min era realmente forte. Kairo pergunta se ele é novo e fala para se aproximar. Em seguida, Kairo dá um soco forte no iniciante, perguntando quem ele acha que é mais forte, ele ou Kang Min. Sem escolhas, o iniciante responde que Kairo é o mais forte. Outro caçador pergunta o que vão fazer com o iniciante. Kairo diz para ensinar uma lição a ele e depois saírem. Após isso, ele usa uma pedra de retorno e diz para ensinar uma boa lição ao iniciante para que ele possa aprender bem. Após isso, os caçadores começam a intimidar o iniciante, falando para ele entregar o número da irmã dele.
O iniciante pensa que quando Kang-min estava vivo, ouviu muitas coisas sobre o que os caçadores faziam nas dungeons. E a guilda Gárgua de Kang-min era a única que não ocorria confusões entre os caçadores. Enquanto o caçador mais forte e poderoso estivesse lá, ninguém ousaria causar problemas, pois Kang-min nunca deixava passar nem mesmo os menores erros que aconteciam nas dungeons, e sempre investigava para encontrar o caçador responsável. E mesmo que o número de inimigos aumentasse, ninguém protestava diretamente contra Kang-min, porque ele era muito forte. Após ele despertar como um meta-humano enquanto vivia com sua irmã, que é uma humana comum, onde mesmo antes dele despertar sabia sobre Kang-min, que defendia a proteção dos humanos comuns. E assim, ele se tornou um caçador para recompensar sua irmã que cuidou dele, entrando na guilda de Kang-min, e por sorte foi aceito por ele, que sempre o observava e o protegia. Tudo estava indo bem, até que Kang-min acabou morrendo em um acidente misterioso. Após sua morte, ele se tornou uma presa para os outros caçadores. Aqueles que costumavam temer o poder esmagador de Kang-min começaram a revelar suas verdadeiras personalidades. Pouco tempo depois, Ryuki chega e pergunta onde está Kairo. Os caçadores começam a comentar entre eles, perguntando quem é aquele cara. Um deles questiona como Ryuki entrou naquele lugar, onde deveria haver pessoas da associação guardando a entrada. Ryuki apenas pergunta onde está Kairo. Ele questiona um dos caçadores se sabe para onde Kairo foi. Outro caçador irritado pergunta qual é o relacionamento dele com Kairo. Ryuki responde que é uma questão pessoal e pede novamente para saber onde ele está. O caçador questiona por que deve responder a um estranho que apareceu do nada, e também porque Ryuki está usando um tom tão informal com ele. Alguns caçadores se aproximam dele e perguntam por que Ryuki está atrás de Kairo. Em seguida, rapidamente um dos esqueletos lança uma flecha contra um dos caçadores, lançando para longe. Ryuki já estava irritado e avisa que só vai perguntar mais uma vez onde está Kairo. Irritados, os caçadores partem para cima de Ryuki, mas nada adianta, pois Ryuki ordena que seus soldados o eliminem. E assim, os caçadores são facilmente derrotados. O que restou se pergunta se esses monstros são realmente esqueletos, pois seus ataques não surtiram efeito. Logo após isso, ele também é eliminado, restando apenas o iniciante. Ryuki diz ao iniciante que ele tem apenas uma chance de responder onde Kairo está. O iniciante se questiona quem é essa pessoa que aparece do nada e quer encontrar Kairo a todo custo, mas ele percebe que se não responder, acabará igual aos outros. Então, ele diz que Kairo está em uma boate em Gangnam neste momento. Ryuki pergunta se ele quer viver e o iniciante rapidamente confirma. Assim, Ryuki fala para levá-lo até a boate onde Kairo está. O iniciante responde que na verdade não sabe se exatamente ele está lá, mas ao ver o olhar determinado de Ryuki, ele diz que vai fazer seu melhor para encontrá-lo. Pouco tempo depois, ele sai no portal e o segurança pergunta se eles são os únicos sobreviventes. Rapidamente, o iniciante responde que o chefe era mais forte do que eles esperavam. Neste momento, Ryuki começa a entender que após a Terra ser infestada por esses monstros desconhecidos, ninguém além dos caçadores que entram nas dungeons saberia o que realmente aconteceu lá dentro. E tudo o que esses seguranças podem fazer é registrar os caçadores sobreviventes, sem poder confirmar a verdade. O segurança questiona por que o caçador Kairo não estava com eles e como derrotaram o chefe. O iniciante relata que o cara ao seu lado apareceu e matou o chefe. O segurança fica um pouco surpreso ao saber que Ryuki foi quem salvou o grupo. O iniciante pergunta se o segurança já conhecia essa pessoa, e ele responde que talvez não saiba, pois se tornou um meta-humano recentemente, onde a pessoa ao lado dele é o irmão mais velho do caçador Kang-min. E embora ainda não tenha feito um anúncio oficial, toda a associação já estava sabendo. O iniciante fica surpreso ao saber disso, pensando que Ryuki deveria ser um return assim como Kang-min, uma pessoa que foi invocada em outras dimensões e conseguiu voltar para a Terra. Ele sabia que Kang-min foi o último return que veio para a Terra, mas mesmo assim ele conseguiu criar uma guilda incrivelmente rápida e torná-la a maior do mundo até os dias atuais. O iniciante chamado Taeho não conseguia tirar isso da sua cabeça. O segurança pergunta por que Ryuki veio sozinho e onde estava o caçador Kairo. E também pergunta como ele conseguiu derrotar o chefe se Kairo não estava com ele, e se os outros caçadores estão mortos. Taeho explica que Kairo tinha um compromisso urgente e saiu da dungeon usando uma pedra de retorno. Depois disso, Ryuki apareceu e tomou conta do chefe. O segurança comenta que Kairo costumava ser educado quando caçava o lado de Kang-min, mas agora ele faz o que bem entende. Após a morte de Kang-min, Kairo começou a sair sozinho das masmorras e ordenava que seus subordinados cuidassem do resto da missão. A associação sabia desse hábito dele, mas devido ao poder da guilda Gárgua, não podia interferir. Além disso, o risco de conflitos internos dentro da guilda aumentou após a morte de Kang-min. Devido a tudo, o segurança informa que vai registrar os sobreviventes e pergunta se pode colocar o nome de Ryuki no relatório. Porém, Ryuki simplesmente diz não. Taeho pensa que mesmo sendo o irmão de Kang-min, ele possui uma vibe totalmente diferente. O segurança fala que como Ryuki é um return, deve ser bem forte também, e é por isso que ele conseguiu vencer o chefe sozinho e resgatar o garoto. Pouco tempo depois, ele chega ao clube. Taeho comenta que esse clube é um dos que ele mais frequenta, mas não tem certeza se Kairo está presente ali. E caso não encontrem, ele sugere ir para outro lugar onde Kairo pode estar. Ryuki diz que Taeho parece conhecer ele bem,
Mas Taeho responde para ele não entender mal, pois eles não são amigos. Ele era apenas o líder do seu esquadrão. Ryuki pergunta se ele costumava acompanhar Kairo, e Taeho responde que na verdade Kairo o arrastava para esses lugares. Em seguida, eles decidem entrar na sala VIP para procurar Kairo, e ao chegar, um dos caçadores comenta que ele estava atrasado. Taeho se desculpa e apresenta Ryuki como o irmão mais velho de Kang-min. O caçador pergunta por que Ryuki veio até aquele lugar, e Ryuki responde tranquilamente que não foi para vê-lo. Mesmo se irritando, ele sabia que precisava manter a calma, pois todos os Returns eram muito poderosos. Onde se fosse apenas um meta-humano comum, as coisas seriam diferentes, mas Ryuki é um Return. Ao entrar na sala, Ryuki percebe que tem 7 caçadores, mas ele sabia que nenhum deles era Kairo. O que parecia ser o líder do grupo pergunta o que eles querem. Taeho responde que trabalha para Kairo e que o homem ao seu lado é o irmão de Kang-min. Todos ficam surpresos com a revelação. Ryuki pergunta onde Kairo está, mas o líder do grupo diz que houve um boato na associação de que o irmão do falecido mestre da guilda retornou, e eles estavam felizes por encontrá-lo. Assim, ele se apresenta como Shang-Gu, dizendo que está no comando do esquadrão de ataque da guilda Gargua, e Kairo seria seu júnior na guilda. Em seguida, ele pede para Ryuki se sentar, e comenta que Kairo frequenta frequentemente aquele local e pergunta por que Ryuki está procurando por ele. Ryuki responde que é um assunto pessoal. Shang-Gu fala que Kairo se envolveu em algo bastante complicado ultimamente, e por isso é difícil dizer onde ele está exatamente. E ele pede para Ryuki revelar qual é o assunto pessoal, e assim ele entrará em contato com Kairo. Ryuki fica irritado e diz para Shang-Gu entrar em contato com Kairo naquele momento. Shang-Gu também se irrita, pensando que Ryuki continua usando um tom informal com ele e que está com vontade de matá-lo. No entanto, ele não pode acreditar que os rumores eram verdadeiros, de que o irmão mais velho de Kang-min realmente retornou. Com isso, decide deixar essa questão de lado por enquanto, pois Ryuki é um Return. Shang-Gu responde que é difícil entrar em contato com Kairo ultimamente, mas que pode fazer seus homens descobrirem o paradeiro dele. Mas ele fala que não pode simplesmente compartilhar informações sobre um membro da guilda com alguém que apareceu do nada e pediu isso. Shang-Gu pergunta o que aconteceu na masmorra e Taeho responde que todos morreram contra o chefe. Isso deixa todos surpresos. Um dos figurantes ameaça Taeho dizendo que se ele estiver mentindo será morto e que seria melhor dizer a verdade. Taeho confirma que é verdade e diz que a besta demoníaca era muito mais forte do que eles esperavam. No entanto, outro figurante contesta afirmando que Kairo já havia informado de que ele cuidou do chefe sozinho e deixou a limpeza para o resto do grupo. Ele questiona quem está mentindo, pois Taeho havia dito que todos morreram. Taeho explica que Kairo derrotou o chefe e saiu antes, mas enquanto eles estavam fazendo a limpeza, foram atacados por outras bestas demoníacas, resultando na morte dos outros caçadores. O figurante fica irritado e dá um tapa em Taeho. Shang-Gu pergunta o que ele está fazendo, e o figurante responde que está ensinando uma lição ao novato por estar se desculpando e agindo como se a emboscada fosse sua culpa. Shang-Gu lembra que eles têm um convidado especial e pede para o figurante se comportar. Em seguida, o figurante questiona como Taeho sobreviveu à emboscada, já que ele era o mais fraco da equipe. Ele questiona se a besta demoníaca teve pena dele e pôs o popô. Taeho responde que foi salvo por Ryuki, e Shang-Gu pergunta sobre a habilidade de Ryuki. Taeho hesita, pensando que nunca houve um retorno de um necromante até agora, e se questiona se seria seguro revelar a verdade, pois Ryuki poderia matá-lo se não permitisse. Assim, Taeho decide dizer que já disse tudo o que sabia. Após esses eventos, Ryuki se levanta e começa a ir embora, dizendo para Taeho segui-lo. Porém, o figurante o impede, alegando que ele trabalha naquele lugar. Ryuki diz que Taeho só precisa segui-lo, e Shang-Gu concorda, ordenando que deixe todos irem. O figurante pergunta como os outros caçadores morreram, mas Shang-Gu fala para deixá-los ir embora e questiona quando ele começou a se importar com isso. O figurante ameaça Taeho, dizendo que se ele não voltar assim que terminar, eles irão atrás da irmã dele. Após saírem, Shang-Gu questiona como o figurante pode se comportar daquela forma na frente de um Return. O figurante responde que Returns são fortes, mas isso é apenas em uma situação de um contra um, afirmando que todos eles são humanos e um Return não teria chance contra todos eles. Outro figurante menciona que o homem é o irmão mais velho de Kang-min, alertando que eles devem ter cuidado com Returns que eles não conhecem. Shang-Gu fala que não deu o endereço correto de Kairo, e eles vão acabar chegando na usina de incineração. Todos começam a rir, e o figurante pergunta por que Ryuki estava procurando Kairo. Shang-Gu responde que essa é a parte mais suspeita, e acredita que os caras da fábrica vão descobrir isso. Ele diz que Ryuki aprenderá que não pode brincar na Terra só porque retornou. Em seguida, ele liga para Kairo para perguntar onde ele está. Kairo responde que está se divertindo e pergunta se os outros membros do seu esquadrão estão com ele, pedindo para mandá-los virem para onde ele está. Mas Shang-Gu o manda vir para o escritório agora. Shang-Gu pensa que os caras da usina vão cuidar de Ryuki, mas por algum motivo ele se sentia bastante ansioso. Após algum tempo, eles chegam à usina, e Taeho explica que esse lugar é chamado de usina de incineração, onde se reúnem os membros da guilda Gargona que lidam com as consequências nas dungeons. Ryuki pede para ele explicar para que serve esse lugar.
E Taeho esclarece que existem algumas equipes encarregadas de caçar traidores dentro da guilda e espiões de outras guildas. Recebendo informações das equipes, as pessoas da usina de incineração entram em ação. E aqueles que são acusados de traição são trazidos para serem interrogados e torturados até obter uma confissão. Ryuki apenas diz que entendeu. Taeho menciona que este lugar não tem nada a ver com o mestre da guilda Kangmin, pois foi criado depois que ele morreu. Ele percebe que Ryuki é uma pessoa muito estranha, pois parece estar bastante desinteressado na guilda de seu irmão mais novo. Ryuki pergunta se Kairo está realmente neste lugar, mas Taeho admite que também não tem certeza disso e terão que verificar. Ryuki diz que Taeho é um membro da guilda e eles o reconhecerão, então ele pede para Taeho se identificar e dizer para abrir a porta. No entanto, Taeho responde que nunca esteve na usina de incineração. Ryuki ameaça Taeho dizendo para ele fazer como ele disse se não quiser morrer. Sem escolhas, Taeho vai até a entrada. Ao verem pelas câmeras, todos na usina ficam surpresos ao ver o irmão de Kangmin. E o líder pergunta se ele é burro, o acusando de estar bastante confiante em suas habilidades só porque é um return. O líder informa que recebeu uma ligação de Shangu mais cedo, então pede para dizer que Kairo está neste lugar. Em outro lugar, Wang estava junto com os líderes das guildas em uma reunião. Um deles pergunta qual tipo de habilidade que Ryuki possui, mas Wang responde que ainda é desconhecida. Ele menciona que enviou Ryuki para o apartamento de Kangmin, considerando ser um bom local para monitorar seus movimentos. Alguém pergunta se ele está desconfiando da morte do seu irmão, e Wang responde que não tem motivo para estar desconfiado, e o momento da morte de Kangmin e o retorno de Ryuki são apenas uma coincidência. Wang explica que alguém convocado para outro mundo não teria como saber o que aconteceu na Terra, e a versão oficial é de que Kangmin morreu em um acidente. Ele pede aos presentes que não tirem conclusões precipitadas apenas por Ryuki ser um returner. No entanto, um dos membros fica irritado e menciona que sacrificaram muitas pessoas para se livrarem de Kangmin. Wang reconhece que Kangmin era realmente forte, mas ainda não acredita que seu irmão seja tão poderoso. Outro membro intervém pedindo calma e destaca que há muitos meta-humanos na Terra, muitos dos quais estão se tornando mais fortes enquanto estão reunidos naquela reunião. Ele lembra a todos que foi com o poder dos Returns que conseguiram matar Kangmin, e mesmo que Ryuki seja mais forte, não poderia derrotar todos eles sozinho. Ele enfatiza que os caçadores em todo o mundo já estabeleceram seu próprio poder, e o sistema foi reforçado pelos Returns que se juntaram posteriormente. Kangmin tentou desafiar o sistema, mas todos viram o que aconteceu, onde apesar de sua força em lutas individuais, ele não conseguiu derrotar um grupo inteiro sozinho. Por isso fala para se livrar dele antes que ele se torne um monstro como o Kangmin. Wang conta que na reunião com o presidente da associação, foi decidido apenas observar Ryuki por enquanto. E como todos os presentes são líderes da guilda da Coreia do Sul, ele deveria informar sobre isso. Um dos líderes pede para destruir todos os dados sobre Kangmin. Wang responde que já fez isso no dia que Ryuki voltou, e as informações repassadas para Ryuki era apenas um perfil pessoal. Voltando para Ryuki, eles conseguem entrar na usina. O líder de equipe chamado Kim diz que é responsável pela planta de incineração da guilda Gargan desde que retornou à Terra. Ele fala que recebeu uma ligação de Shangu que disse que Ryuki era o irmão mais velho do falecido mestre da guilda. Kim pergunta por que Ryuki estava procurando por Kairo, mas Ryuki responde que ele não precisa saber. Assim, ele ordena que tragam Kairo. Kim comenta que é desagradável da parte de Ryuki usar um discurso informal neste encontro. Outro caçador intervém e pede para ele não usar um tom de superioridade naquele lugar. Kim nota que não consegue entender esse cara, pois não havia nenhum traço de emoção em seus olhos. Ryuki insiste que tragam Kairo, mas Kim exige que ele primeiro explique por que veio vê-lo, pois não permite que membros da sua guilda se encontrem com estranhos sem motivos. Ryuki responde que só dará uma chance para eles, e Kim afirma que a guilda Gargua não pertence mais a Kangmin, ou seja, não é o lugar onde seu irmão mais velho pode chegar e dar ordens. Ryuki ri e pergunta a Roderick quantas almas estão os observando. Ele informa que há 25 almas na proximidade. Ryuki pede para informar suas localizações, mas logo em seguida vários caçadores o cercam. Ryuki ordena para despertarem, e Ki começa a rir perguntando quem estava cochilando, pois Ryuki estava pedindo para eles acordarem. Um dos caçadores diz que será divertido brincar com Ryuki antes de matá-lo, e pergunta se deve chamar outros também. Mas para surpresa de todos, logo em seguida vários esqueletos surgem, e começa a atacar os caçadores. Kim consegue desviar dos ataques, e com sua arma imbuída de magia derrota um dos esqueletos, mas acaba sendo acertado em seguida. Ele consegue acionar o alarme antes de fugir irritado, dizendo que Ryuki está morto. Kim se questiona como as coisas chegaram a esse ponto, pois ele viveu confortavelmente na Terra e agora está enfrentando um necromante. Além disso, é o irmão mais velho de Kangmin. Para sua sorte, os reforços chegam a tempo e ele toma uma poção de cura. Um dos caçadores fala que o cara ao lado de Ryuki é o novato da guilda e pergunta o que devem fazer com ele. Kim ordena que matem o novato também. Ryuki tranquiliza Taeho dizendo que não há necessidade de ter medo. Taeho alerta Ryuki para ter cuidado com as armas dos caçadores, pois elas usam projéteis mágicos capazes de destruir até mesmo um soldado imortal com alguns tiros.
Além disso, se a arma estiver imbuída com poder santo, um único tiro pode matá-los. No entanto, para a surpresa de Kim, os esqueletos de Ryuki começam a desviar de todas as balas. Ele se pergunta como mortos-vivos inferiores podem calcular a trajetória dos projéteis. Assim, os guerreiros de Ryuki começam a eliminar os caçadores, e Kim percebe que a situação está ficando ainda mais perigosa conforme o tempo passa. Após algum tempo, Kim, o líder deles, percebeu que estava em uma situação difícil, pois não acreditava que seus homens estavam sendo derrotados por meros esqueletos. Ryuki ordena seus esqueletos a eliminarem todos eles. Um dos figurantes diz a Kim que os mortos-vivos não são comuns, e são soldados esqueletos com extensa experiência de batalha. Kim fala que nunca houve esqueletos tão fortes e rápidos na Terra antes, e pergunta o que esses monstros são. Onde mesmo eles se trancando em uma sala, nada adianta, os esqueletos destroem a parede facilmente. Em seguida, um dos figurantes é facilmente dizimado com apenas um ataque de um dos esqueletos. Sem escolhas, Kim tenta ir para cima de Ryuki, acreditando que tudo vai acabar assim que o matar. Ele sabe que necromantes são fracos contra a luta corpo a corpo. Ao se aproximar, outro figurante joga uma arma para Kim, e ele rapidamente se defende de um ataque do esqueleto. E usando sua habilidade para imbuir mana na arma, ele consegue eliminar o esqueleto. Ele fica bastante feliz com isso. E outro figurante usa uma flecha explosiva, causando uma enorme explosão. Mas mesmo assim, nada adianta. Kim simplesmente ordena para seus soldados eliminarem o figurante, que é morto facilmente. Em seguida, Ryuki invoca mais mortos-vivos, e Taeho fica impressionado ao ver que Ryuki consegue até mesmo invocar um esqueleto arqueiro. Ele não consegue acreditar que Ryuki consegue até mesmo invocar soldados de longo alcance, percebendo que ele não é um necromante comum. Logo em seguida, o esqueleto arqueiro lança uma flecha que acerta Kim, e outro esqueleto lança Kim ao chão com uma força enorme. Ryuki se aproxima dele, enquanto Kim, assustado, o chama de monstro e fala para ficar longe. Em seguida, um esqueleto fica uma adaga na perna de Kim, que grita com dor. Ryuki pergunta se Kim sabe o que está fazendo, e diz que se ele tivesse trazido Kyoho para ele, nada disso teria acontecido. Ele questiona o que Ryuki está procurando ao persegui-lo, afirmando que Ryuki está cometendo um erro, pois matá-lo não resolverá nada. Kim avisa que Ryuki vai se arrepender por ter voltado para a Terra. Logo em seguida, um esqueleto dá um tapa em Kim, deixando Ryuki cada vez mais irritado, e ele ameaça Kim que deveria escutar o que ele diz enquanto leva uma surra. Com isso, Ryuki ordena ao seu esqueleto que fique uma espada em Kim novamente. E ele fala que vai dar mais uma chance, perguntando se ele vai dizer onde Kyoho está. Kim responde que Ryuki deveria apenas matá-lo, pois ele não dirá nada do que ele quer ouvir. Ryuki responde que isso é uma vergonha, pois ele planeja descobrir o que quer, não importa o que precisa fazer. Ele estava apenas dando uma chance para Kim falar, afirmando que Kim vai lhe contar muitas coisas depois que morrer. Kim, por sua vez, afirma que já sabe que Ryuki é um necromante, mas mesmo se ele usar seu corpo, não descobrirá nada do que quer. Após isso, Ryuki ordena aos seus esqueletos que matem Kim. Em seguida, Roderick fala que todas as 25 armas que estavam na localização do mestre foram coletadas, e com isso Ryuki usa o poder Olhar dos Mortos, e descobre algumas conversas de Kim. Entre elas, uma sobre uma conversa entre Kim e Xianggu pelo telefone, onde Kim pergunta onde está Kyoho naquele momento. E com isso, Ryuki descobre que Xianggu chamou Kyoho para ir para o clube. E devido a isso, Ryuki fala para Taeho que eles vão voltar para o clube. Taeho pergunta qual o motivo de voltarem para o clube e o que Ryuki pretende fazer lá. Ele responde que Taeho vai descobrir quando chegarem lá. Ao entrarem no carro, Taeho pergunta o que vai acontecer com a planta de incineração. E Ryuki pergunta o que ele tem a ver com isso. Taeho responde que ele acabou de matar todos os membros do time da planta de incineração, e que os outros times devem contatá-los em algum momento. E se ninguém responder, eles irão suspeitar de algo. E se alguém for até lá e viu o que aconteceu, a guilda irá retaliar. Enquanto retornavam, Taeho fala que só está dizendo isso porque eles podem ficar em perigo, principalmente ele. Ele está realmente com medo de morrer. Taeho reconhece que Ryuki é um necromante muito forte, e pela primeira vez em sua vida, viu seres tão poderosos e perigosos como guerreiros esqueletos que Ryuki invocou. Com isso, ele tem certeza de que Ryuki ficará bem, mas ele diz que não é igual a Ryuki, onde se a guilda descobrir o que aconteceu na usina de incineração, eles virão atrás dele também, e ele também está preocupado com sua irmã. Ryuki pergunta se era tudo isso que Taeho queria dizer, e ele responde que Ryuki pode controlar a morte e revivê-los. Ryuki pergunta se Taeho quer que ele esconda as evidências das mortes na usina usando seu poder de reviver os mortos. Taeho responde que não é preciso revivê-los, mas seria melhor se ele escondesse todas as evidências. Ryuki fala que não precisa daqueles lixos, pois ele já tem uma boa equipe de batalha. Taeho pede desculpas por ter ultrapassado os limites, e pergunta o motivo de Ryuki estar fazendo tudo isso. Ryuki pergunta a Taeho se ele sabe algo sobre a seita da cripta. Taeho fica um pouco surpreso ao ouvir Ryuki falando isso. Antes, ao usar o poder Olhar da Morte, Ryuki descobriu que Xianggu iria mandar Kyoho para a seita da cripta, para escondê-lo por um tempo naquele lugar.
Taeho pergunta como Ryuki sabe sobre a seita da cripta, e ele responde que viu isso nas informações dadas pela associação sobre seu irmão. Taeho diz que a seita da cripta é uma organização criminosa, sendo a maior gangue do país. E também, depois de alguns de seus membros despertarem, continuaram suas atividades criminosas com ainda mais frequência. Taeho relata que o mestre Kang-min sempre interferiu nos planos deles, e por isso o relacionamento entre a guilda e a seita cripta sempre foram hostis. Taeho conta que quando as primeiras masmorras e monstros apareceram na Terra, acreditava-se que esta catástrofe era o começo do fim para os humanos. Mas, depois de um tempo, parte das pessoas despertou e outra parte começou a voltar de outras dimensões. Desde então, ninguém usou mais o termo catástrofe, pois a humanidade conseguiu se adaptar. E sem hesitar, muitos usaram suas habilidades para realizar performances maiores e mais ousadas em crimes do que antes. Ryuki pergunta se Kang-min eliminou toda a seita da cripta, e Taeho responde que não, pois até o fim da sua vida ele não conseguiu fazê-lo. Além disso, a maioria das vítimas da seita da cripta eram humanos comuns e não despertos, onde embora muitos despertos tenham se tornado suas vítimas, muitos deles morreram por causa da diferença de habilidades. Ryuki pede para Taeho continuar contando, e ele diz que é uma longa história, dizendo que eles se tornaram um grupo mais famoso. Ryuki pergunta se há algum motivo por não terem falado disso até agora. E Taeho responde que não sabe ao certo, mas se alguém viesse e visse esse carro, as coisas poderiam complicar. Ryuki afirma que se isso acontecer, vai matar todos eles. Ele diz que vai fazer seu trabalho enquanto Taeho faz o dele, e pede para Taeho contar tudo o que sabe sobre a seita da cripta. No clube, Shango pergunta a Kyoho para que ele havia contado sobre a morte de Kang-min. Kyoho pergunta o que Shango quer dizer com isso, afirmando que não é desse tipo de pessoa. Irritado, Shango pergunta por que o irmão mais velho de Kang-min, que acabou de retornar de outra dimensão, já sabe sobre eles e a morte de Kang-min. Kyoho diz que não sabe e alega que Shango está enganado, pois ele se livrou de todas as evidências após a morte de Kang-min. Então, Kyoho questiona por que ele falaria algo sobre isso. Shango responde que está apenas um pouco preocupado. Kyoho começa a rir e pergunta se Shango está preocupado com esse pequeno problema, perguntando se ele está nervoso só por causa disso. Kyoho sugere que eles poderiam se livrar rapidamente da causa da preocupação dele. Em seguida, Kyoho pergunta onde o bastardo está, afirmando que vai mandar seu pessoal se livrar dele. Shango fica incomodado com a atitude de Kyoho e pergunta se ele acha tudo isso engraçado. Kyoho nega e pede desculpas. Depois disso, Shango diz para Kyoho segui-lo, pois temporariamente eles vão ficar na seita da cripta. Kyoho questiona o motivo disso, e Shango apenas reafirma sua ordem, dizendo que ele deve seguir o que foi dito, se não quiser morrer. Após isso, Shango então pede para um de seus colegas ficar de olho em tudo, e monitorar qualquer coisa suspeita nos monitores de vigilância, e ele fala que vai voltar em breve. Depois que Shango e Kyoho vão embora, o figurante que estava olhando as câmeras de vigilância fica surpreso ao ver Taeho junto com Ryuki novamente. Todos ficam surpresos e questionam por que ele não foi para a usina de incineração. Um deles diz que Ryuki deveria ter morrido há muito tempo e pergunta o que ele está fazendo naquele lugar. Eles se questionam se Ryuki desistiu de ir embora e decidiu retornar. Com isso, o figurante ordena que entrem em contato com ele, mas também se preparem para a batalha. Outro figurante pergunta se deve contatar Shango, mas ele responde que vai cuidar disso sozinho. Ele também instrui a dizerem aos guardas para deixarem eles entrarem. O figurante responde que o chefe odeia quando eles fazem bagunça nesse lugar e sugere levá-los para o porão. O outro figurante questiona se ele é idiota e se acha que Ryuki voltou feliz a ponto de concordar em ir para o porão apenas por pedirem. Com isso, ele ordena que coloquem uma barreira para evitar que tudo fique sujo nesse lugar. Em seguida, um dos figurantes levanta uma barreira ao redor deles, explicando que a barreira não permitirá que nada, nem mesmo sangue ou qualquer coisa derramada, permaneça quando a barreira for desfeita, queimando tudo. O líder fala que ele fez um bom trabalho, mas também não estava nada impressionado com o irmão mais velho do antigo líder da guilda. O figurante responde que se ele voltou, eles devem se preparar para algumas perdas, acreditando que esse bastardo não vai permitir ser morto sem oferecer resistência. O líder chama o figurante de idiota e diz que tudo que eles precisam fazer é superá-lo. Em seguida, o líder joga uma faca para o figurante, explicando que essa é uma nova arma desenvolvida pela cripta e provavelmente é extremamente eficaz contra os despertados, pedindo para eles avaliarem. O figurante responde que essa arma parece apenas uma faca comum e pergunta se o pessoal da cripta está com medo de que as pessoas o deixem de considerá-los gangsters. Em seguida, o figurante pergunta qual a diferença entre essa faca e uma faca normal. O líder explica que se espetar alguém com essa faca, ela começará a drenar a mão da pessoa, seja um meta-humano ou um retornado. O figurante questiona se eles vão matá-lo, e o líder responde que vão avaliar a situação primeiro. E se algo acontecer, ele diz para dizer ao chefe que foi um acidente e que tiveram que bater no irmão de Kang-min. O figurante afirma que não se importa mais e diz que toda a responsabilidade será do líder. O líder assegura que não precisa se preocupar, pois ele mesmo vai falar com o chefe. Com isso, ele ordena que ninguém se acovarde e basta seguir o plano.
Após tudo isso, Ryuki finalmente chega, e Taeho rapidamente percebe que todas as saídas foram bloqueadas. Ele pensa que já sabia que isso iria acontecer, acreditando que os caçadores já sabiam o que aconteceu na usina de incineração, e por isso já estavam esperando por eles. Ele se pergunta o que deveria fazer, pensando que não há um canto seguro nessa sala para ele. Com isso, ele percebe que não tem escolhas a não ser lutar ao lado de Ryuki contra eles. Então, se questiona se Ryuki será capaz de lidar com todos eles ao mesmo tempo. Ryuki pergunta pelo indivíduo que estava sentado naquele lugar antes. O líder pergunta a quem ele se refere dizendo aquele cara. Ryuki pensa que não valeria a pena gastar tempo com eles para descobrir onde Kyo estava. Então, ele fala que teve uma chance e em seguida ordena que despertem. Após isso, vários esqueletos aparecem, deixando todos surpresos. Em seguida, Ryuki pede a dos seus soldados que apagassem todas as luzes da sala. O líder instrui todos a ficarem atentos com suas armas em mãos. No entanto, logo em seguida, o caçador que estava ao lado dele foi eliminado facilmente por um dos esqueletos. Mesmo tentando manter a calma, seu corpo não parava de tremer. Ele sabia que precisava avisar o chefe o mais rápido possível, mas antes de terminar de falar, seu corpo já estava completamente perfurado por espadas. Neste momento, ele percebeu que eles estavam errados, dizendo que aquele cara não era um necromante comum. E, após isso, ele também foi eliminado. Em outro lugar, em um hotel, alguns caçadores estavam se divertindo. Pouco tempo depois, o elevador chega e, para surpresa deles, era um de seus colegas que estava completamente ferido. Logo em seguida, ele se aproxima rapidamente deles e explodem. Na seita da cripta, o chefe pergunta se eles querem que ele cuidasse dos assuntos deles. Shang-Wu fala que era apenas por um tempo. O chefe, chamado de Kyong, diz que precisava de explicações para manter esse cara em sua seita. Kyoho pede a ele para não ser assim, dizendo que ainda eram velhos familiares. Kyong, irritado, fala para ele não rir da sua cara ou chutaria para fora. Ele fala que não gostava da aparência, do rosto, do comportamento e nem mesmo da voz dele. Ele odiava cada célula do corpo desse idiota. Shang-Wu pede a Kyong para não dizer coisas assim, pois, gostando ou não, eles ainda faziam parte da seita da cripta. Ele questiona desde quando aqueles que estavam sob a asa de Kang-min faziam parte da família. Kyong diz que esses idiotas não disseram uma palavra quando o Kang-min estava vivo, e agora que ele estava morto, voltaram com o rabo entre as pernas. Shang-Wu fala que poderia resolver todos os problemas mais tarde, se ele tivesse preocupado, mas pede para atender ao seu pedido. Ele diz que realmente precisa da ajuda dele. Após isso, Shang-Wu pede a Kyoho para ir tomar um café. Kyong pergunta por que ele se importava com esse lixo. Shang-Wu pergunta se ele já ouviu falar de Ryuki. Kyong questiona se era o cara que tinha retornado. Shang-Wu confirma e Kyong pergunta o que aconteceu com ele. Shang-Wu revela que ele era o irmão de Kang-min e que se não fosse por Ryuki já teria matado Kyoho milhares de vezes. Kyong fala que já esperava que alguém estava atrás dele devido à sua arrogância. Em seguida, ele pergunta sobre os bandidos que caçaram Kang-min. Shang-Wu explica que eles eram do povo Ryuki, uma equipe de elite mantida em segredo pelo clã monstro. Kyong pergunta se poderia trabalhar com Ryuki também. Shang-Wu pergunta se Kyong precisava de algo dele, e ele responde que sim, muito. Kyong diz que nem todos os caçadores eram iguais, e que recentemente foi revelado que existiam aqueles que não faziam o suficiente, mesmo na seita cripta. Shang-Wu sugere discutir isso mais tarde e pede para manter aquele idiota neste lugar. Mas Shang-Wu pede para ele se lembrar do nome Ryuki. Kyong pergunta em quanto tempo ele estaria neste lugar. Mas Shang-Wu apenas diz que entraria em contato assim que as coisas fossem resolvidas. Após esses eventos, Shang-Wu pensa que os caras do crematório já deveriam ter ligado, questionando por que ainda não fizeram. Ele começa a acreditar que algo poderia ter acontecido. Em seguida, ele recebe uma ligação de um de seus caçadores, informando que houve uma grande explosão no escritório e que seus colegas estavam gravemente feridos. Ele pergunta o que poderia ter causado isso, e o caçador revela que foi o irmão de Kang-min, aquele cara que apareceu quando o chefe estava lá, onde os caçadores do clube permitiram que ele entrasse e aconteceu tudo isso. Após descobrir tudo, Shang-Wu fica extremamente irritado. Assim, ele diz que irá imediatamente para a sede da organização e pede para reunir todos os membros da equipe de ataque. Enquanto isso, Taeho estava recebendo várias ligações de Shang-Wu perguntando onde ele estava. Ryuki fala a Taeho para responder e informar onde eles estavam. Com isso, Taeho compartilha a localização e Shang-Wu diz para eles ficarem parados e que ele vai acabar com eles se tentarem fugir. Taeho estava bastante assustado, pois Shang-Wu estava a caminho e ele pensa que Shang-Wu provavelmente já sabia sobre o clube e o crematório. Ele acredita que seu fim estava próximo e sua vida como caçador estava chegando ao fim. Usando seus poderes, Ryuki consegue ver as memórias das pessoas que estavam com seu irmão. Em seguida, ele pede a Roderick para dar um relatório geral da situação. Roderick revela que perceberam que o soberano tinha desaparecido, mas ainda não tinham feito nada a respeito. Estavam tentando descobrir onde o soberano estava. Roderick também menciona que os soldados da 1ª à 7ª Legião queriam ser convocados para a Terra, pois a sede de sangue do subordinado do soberano estava aumentando. Ryuki pensa que com várias legiões sob seu comando, convocar todas elas para a Terra resultaria na destruição da raça humana em pouco tempo.
mas ele decide não convocá-las de forma tão imprudente e se concentrar na distribuição de poder das 7 legiões para um uso mais eficaz. Com isso, Ryuki ordena que as legiões da primeira a quinta permanecessem, pois o Palácio Demoníaco era o primeiro objetivo. Ele instrui a convocação da sexta à sétima legião, acreditando que isso seria o suficiente. Ele também diz que voltará para Hela assim que resolver seus negócios na Terra. Roderick menciona que mais almas estavam se aproximando do soberano e que pareciam ser de pessoas poderosas. Ryuki instrui Roderick a preparar a sétima legião para a convocação, caso for necessário. Roderick concorda em seguir as instruções do soberano, e logo em seguida vários carros chegam. E rapidamente vários caçadores começam a se preparar para a batalha. Em seguida, Shungo aparece e anuncia que vai enviar Ryuki para se encontrar com seu irmão. Após isso, Ryuki convoca a sétima legião e Roderick aguarda as ordens do soberano. Ryuki manda matar todos. Shungo menciona que Ryuki esteve muito ocupado hoje, matando todos no crematório e depois no clube. Mas, antes de terminar de falar, o chão abaixo deles começa a ser destruído, liberando os esqueletos que começam a dizimar os caçadores. Logo em seguida, Shungo utiliza uma habilidade de fogo destruindo os esqueletos. Irritado, ele questiona se Ryuki é um necromante, observando que isso explicaria a cor dos olhos dele. Após isso, Ryuki convoca vários outros guerreiros esqueletos. Taeho fica surpreso ao vê-los usando o escudo para se defender dos tiros das armas, enquanto os outros surgem do subsolo para eliminar os caçadores. Shungo percebe que tem muito deles e questiona se os necromantes não têm limites para a quantidade de invocações. Taeho também se surpreende com a quantidade de esqueletos invocados, questionando como Ryuki sozinho conseguiu convocar um exército desse tamanho. E rapidamente os caçadores começam a ser eliminados um por um. Shungo não consegue acreditar no que estava vendo. Irritado, ele começa a conjurar uma habilidade de fogo. Mas, antes de terminar, um dos esqueletos corta seu braço, fazendo com que a habilidade de fogo caia sobre ele. Ryuki se aproxima lentamente de Shungo e, olhando nos olhos dele, diz para ele descansar em paz, e um dos seus soldados o elimina. Em seguida, Ryuki usa seu poder Olhar dos Mortos e instrui Roderick a anotar tudo o que ele vê. Roderick informa que agora eles conhecem os nomes, rostos, vozes e a localização das almas dos inimigos. Ryuki ordena que convoque o sétimo nobre Dullahan, e Roderick responde que o fará imediatamente. Dullahan começa a ser invocado e afirma que recebeu o chamado do soberano e obedecerá às ordens do senhor. Taeho nunca tinha ouvido uma voz como a dele, que parecia com a imagem de um reino infernal ressoando com a morte e os gritos de agonia dos inimigos. Ryuki menciona que precisa contar algo a Dullahan, que responde que está aguardando as ordens do senhor. Em seguida, Ryuki pede a Roderick que mostre as memórias que ele viu com os olhos da morte. Ryuki diz a Dullahan para assombrar aqueles que matou seu irmão. Em resposta, Dullahan afirma que viu todos os alvos do mestre e seguirá suas instruções. Ele pergunta se pode começar com aquele cara, e assim Dullahan começa a ativar seu poder. Taeho fica extremamente assustado com a cena aterrorizante diante dele, questionando o que estava acontecendo, onde parecia que Dullahan estava absorvendo a mana de Shungo e bebendo seu sangue. Em seguida, Taeho percebe que o cajado de Dullahan apareceu a cabeça do presidente da associação, um dos membros e também a de Kyuho. Ele os conheceu quando seguiu o mestre da guilda Kangmin. Após isso, não sobrou nada de sangue no corpo de Shungo. Em seguida, Dullahan afirma que fará a vontade do mestre. No clube, um dos caçadores começa a tremer intensamente. Uma mulher pergunta se algo aconteceu com o mestre, mas ele nega. Ele se pergunta se isso é uma magia de ilusão, mas ele não sentiu nenhuma magia ser ativada por perto. Em outro lugar, Kyuho começa a gritar, e o homem pergunta o que aconteceu, pois ele gritou de repente. O presidente, embora também tenha recebido o pesadelo, não mostra nenhuma reação. Depois disso, ele liga para a recepção e pergunta se Wang é responsável pelo retorno de Ryuki e pede para que ele venha vê-lo. Pouco tempo depois, Wang chega e pergunta se o presidente o chamou. O presidente pergunta se Wang notou algo suspeito quando interrogou Ryuki, e Wang pergunta o que ele está insinuando. O presidente questiona se Wang, usando seus instintos de caçador, notou algo estranho e perigoso naquele cara. Wang responde que não notou nada, apenas que ele estava deprimido devido à morte do seu irmão. Wang pergunta se algo aconteceu, e se aconteceu, que lhe contasse, pois cuidaria de tudo. O presidente instrui a contatar todos os caçadores que lutaram contra Kangmin e informar que isso é uma emergência. Wang questiona por que fazer isso tão de repente e pergunta se a situação é tão grave assim. O presidente responde que os detalhes serão discutidos pessoalmente e pede para convocar todos para a sala de conferência, e Wang concorda. O presidente sente a presença imponente de um grande monstro à sua frente, onde esse ser menciona que sabe que ele matou Kangmin. O presidente reflete que eles claramente identificaram os assassinos de Kangmin, ou seja, alguém está ciente de que a morte de Kangmin não foi um acidente. Ele suspeita de Ryuki, o irmão mais velho de Kangmin, que retornou recentemente e solicitou informações à associação. Além disso, esses documentos contêm informações sobre Kangmin. E para piorar a situação, nada se sabe sobre as habilidades de Ryuki. O presidente se pergunta que tipo de monstro é esse, uma vez que não se trata de um
esqueleto, um zumbi ou um morto-vivo usando magia negra. E caso fosse um morto-vivo, ele teria reconhecido imediatamente. O presidente se pergunta se Ryuki descobriu algo sobre seu irmão morto por meio da necromancia. Em seguida, Wang liga para ele, informando que usou a rede de emergência conforme ordenado. O presidente, indignado, pergunta como ele ousa desafiá-lo dessa forma. Devido a isso, o líder da Associação de Caçadores fez uma reunião e decidiram eliminar Ryuki. Com isso, algumas pessoas estavam perseguindo. Após perceber que estava sendo seguido, Ryuki usou seu poder dos mortos em alguns insetos e criou uma barreira no prédio em que ele estava, convocando a 7ª Legião. Uma mulher informa por rádio que o 4º Esquadrão estava pronto e só aguardava as ordens para entrar, dizendo que o alvo estava no apartamento de Kang Min. O cara no rádio informa para todos se prepararem para eliminá-lo, dizendo que não havia para onde ele correr. Outro cara pergunta se o capitão ainda não tinha chegado, e logo em seguida ele aparece. Ele é o capitão da 4ª Força de Raid da Guilda Gárgua, chamado Ryokyu. Ele pergunta se todos esses caçadores são residentes desses complexos. Uma das pessoas diz que duvida que alguns dos moradores quisessem que suas casas se transformassem em ruínas. Onde, se muitas pessoas atacarem, é inevitável que haja grandes perdas. Com isso, os moradores preferem que ele use menos força e pergunta se isso é possível. Ryokyu fala que não pode prometer isso e pergunta se ele tinha visto a TV, onde o oponente deles é bastante forte, portanto não pode dizer exatamente quão graves serão as consequências. O cara fala que a Guilda Gárgua é a melhor guilda da nação, por isso confia nas habilidades dele, e se o dano for significativo será difícil explicar tudo isso aos moradores. Ryokyu fala que fará o possível e pergunta se os moradores vão participar da batalha. O cara fala que tem que administrar a situação, então não pode participar, embora os outros moradores não se importam de participar. Ryokyu fala que a Guilda Gárgua não se responsabilizará pelos danos deles. O cara fala que eles disseram que assumirá toda a responsabilidade e deseja boa sorte a eles. Pouco tempo depois, Ryokyu pergunta se esses idiotas realmente se importam com suas propriedades, onde eles podem simplesmente comprar outra. Uma mulher fala que esses apartamentos são os mais novos e caros desta área, e comprar um apartamento neste lugar com apenas um salário de caçador é difícil. Ryokyu diz para relatar a situação interna. Ela informa que Ryuki está na antiga cobertura de Kang Min. Ryokyu fala que isso é simples, onde nem vão precisar levá-lo para um canto, com isso só precisam chegar lá e não deixá-lo escapar. Dizendo que ele não pode escapar ou se esconder deste lugar, onde ele considera que já ganharam essa batalha. Outro fala que se ele decidir saltar vai ser ainda melhor, pois assim só precisam limpar os restos. Ryokyu fala para eles pararem de dizer bobagens e diz para todos cercarem o edifício. A garota diz que todos já fizeram isso, assim Ryokyu decide começar. Logo em seguida, um cara chega e fala que o 3º e o 5º Esquadrão ainda não chegaram e o 6º chegará em 5 minutos, o resto em 10. Ryokyu pergunta por que demoraram tanto. O cara fala que eles se atrasaram por causa do armazenamento de armas. O cara pergunta se não é melhor esperarem que o assistente do mestre da guilda chegue, pois eles poderão atingir Ryuki com todas as unidades antes que ele possa reagir. Ryokyu fala que eles chegarão quando já estiverem dentro e questiona qual o ponto disso, com isso diz para começarem. Ao ver a cobertura, Ryokyu diz para os magos estabelecerem uma barreira neste lugar, com isso ele não poderá fazer nada. Assim que a barreira é levantada, Ryuki rapidamente sente. Ryokyu fala para a primeira e a segunda equipe se moverem primeiro, e a equipe 3 e 4 devem ficar prontas, assim eles começam a subir. Onde Ryuki estava, Dullahan aparece e diz que pode sentir o poder da vida humana no edifício e pergunta se era para começar. Ryuki nega e diz apenas para começar quando eles estiverem no corredor deste andar. Dullahan concorda, dizendo que vai obedecer às ordens do mestre. Pouco tempo depois, a primeira equipe chega e o dos caçadores fala que o corredor deste andar é mais largo do que os outros e assim decidem entrar na casa. Mas antes, ele pergunta se o 2º esquadrão está em posição. O cara no rádio confirma dizendo que seu esquadrão está ocupando os andares. E a patrulha está nas escadas de serviço e também na frente dos elevadores, com isso diz que podem continuar. Assim que o caçador fala que vai começar, uma espada perfura a porta e o acerta. Rapidamente, todos começam a falar que o comandante foi morto e logo em seguida vários esqueletos começam a aparecer e dizimar os caçadores. Em outro andar, o cara que estava no rádio começa a escutar os gritos e rapidamente fala para os outros ficarem de olho nos elevadores e nas escadas e assim que os mortos-vivos aparecerem, ataquem. No andar de cima, Ryuki, juntamente com Dullahan, está usando os corpos dos caçadores que eliminaram para aumentar seu exército. Do lado de fora, Ryukyu estava ouvindo pelo rádio os gritos dos esquadrões sendo eliminados. Ele pensa que a primeira equipe já não estava respondendo e a segunda equipe não pode responder pois estava no calor da batalha.
Embora tenha apenas esqueletos contra eles, ele não sabia o que estava acontecendo lá dentro, mas percebe que Ryuki é um necromante mais forte do que eles esperavam. Em seguida, Ryukyu fala para retirar a barreira. O mago pergunta o porquê disso. Ryukyu fala para atirarem magias nas paredes e na janela do edifício, dizendo que as bolas de fogo são perfeitas para isso. Com isso, será mais fácil dizimá-los, e não importa se são zumbis ou esqueletos, todos serão queimados. Ryukyu fala que seria bom se esse necromante fosse eliminado ingerindo a fumaça, mas acredita que isso não vai acontecer. O mago pergunta se pode começar, e Ryukyu confirma. Assim, o mago começa a conjurar magias de fogo. No entanto, logo em seguida, vários esqueletos começam a aparecer. Rapidamente, Ryukyu fala para atacarem, e ele fica feliz acreditando que deu certo. No entanto, logo em seguida, Ryukyu aparece de dentro das chamas sem nenhum arranhão. Os caçadores tentam de tudo para parar os esqueletos. Entretanto, mesmo tendo vários, eles não são capazes de parar o exército de Ryukyu, que dizima os caçadores um por um. E usando os corpos dos caçadores eliminados, Ryukyu usa seu poder para convocar a 7ª Legião. Ryukyu percebe que esses esqueletos são muito maiores do que aqueles que estavam no edifício, se perguntando se esse cara aumentou o poder de suas criaturas através daqueles que foram mortos. Em seguida, um dos esqueletos tenta acertá-lo, mas por sorte ele consegue se esquivar a tempo. Após isso, ele convoca sua espada e desfere um poderoso ataque, dizimando os esqueletos. Ryukyu tenta eliminar os outros, mas nada adianta, ele fica exausto rapidamente devido à quantidade. Em outro lugar, um cara estava observando a batalha e percebe que o caçador que ele estava esperando chegou. Esse caçador pergunta onde estava Ryukyu e o cara fala que ele já estava lutando. O caçador fala que Ryukyu nunca escuta suas palavras, de que pessoas impacientes morrem primeiro. O cara fala que a equipe de observação perguntou se ele iria lutar com eles, porém recusou. O caçador pergunta por quê, e ele responde que um covarde como ele não iria, onde para lutar bem ele precisa do apoio emocional de membros fortes da equipe. O caçador fala que também ele pode tomar o posto de chefe da 4ª Força de Raid se Ryukyu morrer, pois isso não foi ajudar. O cara pergunta se ele vai conseguir esse cargo se Ryukyu morrer, e o caçador fala para perguntar ao vice-chefe da guilda sobre isso, onde ele não tinha esse poder. O cara fala que o caçador é o rei do combate e o chefe da 3ª Força de Raid. O caçador fala que ele estava bastante irritante ultimamente. O cara fala que foi por ser irritante que conseguiu acertar um golpe fatal em Kang Min, onde até mesmo o melhor caçador do mundo reage como uma pessoa normal sendo atormentado e diz que o próximo será Ryukyu. O caçador fala que ele é um necromante. O cara diz que necromantes não são imortais, onde ele já tinha se preparado para isso, conseguindo vários elixirs divinos. Ele diz que aparentemente os padres no Vaticano, na Europa, usaram seus poderes mágicos para criarem um nível especial de água benta, onde somente uma gota é o suficiente para dissolver um morto-vivo, e pergunta se o caçador quer alguns. Ele responde que não precisa disso, onde sendo o rei do combate, seus punhos já bastam. O cara fala que não é tão bom em luta física, por isso vai usar esses elixires. Quem estava carregando as poções era Taeho. O cara fala para distribuir as poções para todos. Taeho fala para seu comandante pegar também, mas ele diz que não precisa disso, mostrando o seu colar. Taeho pergunta o que seria isso, e o comandante diz que é um artefato que um santo lhe deu. Logo em seguida, o comandante sente uma pressão assassina o observando. Ele se pergunta o que seria isso, pois tinha a sensação de que estava sendo observado. Os esqueletos de Ryukyu ainda continuavam eliminando todos os caçadores. Ryukyu conseguia ver tudo através dos olhos de seus guerreiros e finalmente encontra um de seus alvos. Em seguida, ele usa sua habilidade de visão dos mortos, onde era como se ele estivesse olhando para esse cara diretamente. Ele sabia que esse caçador foi responsável pela morte de seu irmão e diz que em breve eles estarão juntos, e assim ele vai dizimá-lo sem piedade com suas próprias mãos. Ryukyu ainda estava lutando, no entanto bastante exausto. Após dizimar todos os esqueletos, ele se pergunta se finalmente acabou. Entretanto, logo em seguida, Dullahan aparece diante dele. Ryukyu se pergunta quem é esse monstro, onde tinha um mau pressentimento sobre isso. Ele sabia que tinha que matar esse cara rapidamente. No entanto, devido a uma habilidade de Dullahan, Ryukyu não consegue mais usar seu poder. E não só isso, logo em seguida, Ryukyu não conseguia nem mais se mover, era como se alguém estivesse sob o controle do seu corpo, e devido a isso, ele se fere com sua própria arma. Ryukyu não conseguia acreditar, pois seu corpo não obedecia, e assim ele acaba tirando a própria vida. Ryukyu fala que já estão todos neste lugar e diz para Dullahan coletar as almas. Ele confirma e diz que fará a ordem do mestre. Assim, ele ativa sua habilidade coletando todas as almas dos caçadores eliminados para seu cajado.
Após isso, Ryuki usa sua habilidade dos mortos nos insetos que ele tinha lançado no prédio anteriormente, fazendo desmoronar completamente. Em seguida, um caçador informa que o Capitão Ryuki foi eliminado. O outro caçador fala para perguntar à equipe de vigilância o que estava acontecendo, no entanto, o cara informa que eles também não estavam respondendo. O caçador pergunta por que o edifício estava caindo assim tão de repente, questionando se usaram algum tipo de magia. Outro cara fala que não sabe o que estava acontecendo. Após isso, o time da segunda força de Raiden chega e de um dos carros sai o Capitão Park. Ele pergunta se todos estavam neste lugar. O caçador fala que faz um tempo que não o vê. Park pergunta como estava a situação. O caçador, chamado Hanteiro, questiona se ele acha que estava nesse lugar para relatar para ele. Park fala que sua guilda tem um rank melhor que a guilda de Hanteiro. Com isso, se ele pedir para dar informações, Hanteiro deveria fazer isso. Hanteiro responde que não concorda com nada disso. Assim, Park fala para lidarem com isso primeiro. Hanteiro diz que pode fazer isso agora, ativando seu poder, mas outro cara pede para parar com isso, dizendo que a diversão deles estava esperando do outro lado, afirmando que o verdadeiro inimigo é aquele terrível necromante, e se eles quiserem lutar entre eles, Ryuki pode acabar escapando. Voltando para Ryuki, ele fala que vai dar vida a ele, com isso ativa seu poder dos mortos. Após isso, o vice-mestre da guilda também chega, ele pede para relatar a situação. Em seguida, ele pergunta o que era todo esse barulho, e ao olhar para o lado, para sua surpresa, ele se depara com um enorme golem. Outro cara pergunta por que essa criatura é tão grande. Hanteiro questiona se esse necromante pode até controlar um golem tão impressionante, dizendo que essa criatura é maior que um golem gigante. Rapidamente, o golem pega uma enorme pedra e joga neles, dizimando vários caçadores. O vice-mestre fala para os magos atacarem o golem, dizendo para não terem medo do tamanho dele, onde, apesar de ser forte, ele é lento. Assim, ele fala que os capitães têm outra missão, que seria encontrar Ryuki e eliminá-lo. O vice-mestre, bastante irritado, fala que aquele cara vai pagar por tudo isso. Hanteiro fala que não será necessário ir atrás dele, pois ele já tinha chegado. Assim, Ryuki chega juntamente com seu exército de esqueletos. Outro cara fala que ele vai encontrar sua morte e questiona o que pode fazer agora. Hanteiro fala para ele calar a boca e fazer seu trabalho. O cara fala para Hanteiro não se preocupar, pois vai curá-lo. Hanteiro ativa seu poder e fala para confiar nele. Os magos começam a conjurar magias de fogo para tentarem eliminar o golem, mas surte pouco efeito. Devido a isso, o golem vai para cima deles. Rapidamente, o vice-mestre fala para levantarem o escudo. Entretanto, o golem destrói esse escudo sem dificuldade e logo em seguida dizima os caçadores sem piedade. Hanteiro pensa que as coisas estão piorando. Ele sabia que precisava se apressar, onde se o necromante morrer, isso tudo vai acabar. Com isso, ele vai para cima dos esqueletos e usando suas habilidades, ele começa a eliminá-los. No entanto, ele logo fica cercado. Mesmo assim, Hanteiro fala que vai dizimar todos eles. Com suas artes marciais e com seu poder, ele é capaz de enfrentar essas criaturas, juntamente com a ajuda do outro cara. No entanto, o cara percebe que mesmo atingindo eles várias vezes com seu relâmpago mágico, parecia que não tinha nenhum arranhão nas armaduras deles. Ele se pergunta que tipo de monstros são esses. Em seguida, Ryuki ordena que seus soldados eliminem todos. Devido a isso, rapidamente os caçadores são cercados. E não apenas isso, outro golem enorme é summonado. Os caçadores não conseguem acreditar, dizendo que vão gastar toda a mana para destruir apenas um. E perguntam o que vão fazer com o segundo, dizendo que quando eles destroem um golem, outro se transforma. O vice-mestre não conseguia acreditar no que estava vendo. Com isso, ele fala para Hanteiro matar aquele cara o mais rápido possível. Ele responde que gostaria, no entanto, estava ocupado. Mesmo com suas habilidades, ele é cercado e em seguida é atingido por um dos esqueletos por ter se distraído. E para piorar, após isso, ele sente que seus músculos estavam muito doloridos. Bastante irritado, ele vai para cima dos esqueletos. Ao olhar para trás, percebe que uma lança vem em sua direção, mas consegue desviar a tempo. Hanteiro pensa que foi por pouco. Logo em seguida, o esqueleto começa a canalizar uma magia na lança e com uma grande velocidade acerta Hanteiro em cheio. Após isso, vários outros caçadores vêm para salvar o capitão deles, mas nada adianta. Ryuki ordena que seus soldados esqueletos arqueiros disparem uma rajada de flecha neles. Devido a isso, todos começam a fugir, mas é tarde demais. Muitos são atingidos e mortos. O curandeiro pensa que se acabar com os arqueiros podem ter uma chance. Assim, ele começa a conjurar sua magia. No entanto, outro caçador empurra para salvá-lo de outro esqueleto. Esse caçador diz para ele apenas correr, onde eles não tinham chance nenhuma. Ele grita dizendo que estava realmente falando sério para fugir.
Esse caçador questiona porque esse esqueleto estava o seguindo, devido a isso ele decide lutar. O esqueleto tenta acertá-lo, mas ele consegue desviar sem dificuldade, assim fala que ele vai se arrepender por subestimá-lo um pouco. Um pouco mais ao lado, os magos ainda estavam tentando eliminar o Golem. O vice-mestre diz para acertarem suas costas. Neste momento, Ryuki ordena que o Golem destrua todos. Com isso, o Golem começa a ir para o outro lado. Um dos caçadores questiona se eles estavam fugindo. Mas rapidamente o vice-mestre percebe que eles estavam indo para os outros edifícios. Ele se pergunta o que esses golems estavam fazendo, onde, mesmo sendo acertado pelos magos, essas criaturas estavam indo destruir os outros edifícios. No entanto, rapidamente o vice-mestre descobre que isso é para criar mais golems. Com isso, o vice-mestre fala que ele mesmo vai lutar e diz para todos que os edifícios que os golems destruírem vão se tornar outros golems. Assim, pede para separar os caçadores para reduzir os efeitos dos ataques. Precisam acabar com eles antes que hajam muitos golems. Um drone estava sobrevoando o campo de batalha transmitindo tudo. Em outro lugar, um cara comenta para o presidente que o necromancy é mais forte do que eles pensavam. Onde nunca tinha visto os caçadores da Guilda Gárgua tão chocados. Assim que o vice-mestre começa a batalhar também, eles decidem assistir um pouco mais. Ele tinha visto com seus próprios olhos como o vice-mestre matou um Kraken, que era o dobro do tamanho desses golems. No entanto, as coisas parecem bem ruins por lá, pois os golems não param de aparecer. Outro cara pergunta o que era essa habilidade de invocação. O presidente se pergunta que tipo de poderes Ryuki possui, mas pensa que não importa o quão poderoso ele seja, fará se ajoelhar diante dele. Pouco tempo depois, Hanteru acorda. Os outros percebem que o capitão estava de volta. Com isso, jogam um elixir para ele, mas assim que vai pegar, o esqueleto arqueiro destrói. Hanteru, irritado, fala para não jogar e apenas o entregar. O caçador comenta que há muitas pessoas mortas neste lugar. Hanteru fala que sabe, e a única coisa que eles podem fazer agora é se livrar do líder deles. Hanteru fala para eles irem ajudar as outras unidades, dizendo que vai cuidar de tudo neste lugar ele mesmo, e também fala que esse cara vai sentir seu verdadeiro poder. Logo em seguida, o outro caçador chega e fala para eles irem embora, dizendo que o golem grande estava vindo. Após isso, o golem arranca um edifício e joga na direção deles. O vice-mestre e o diretor, ao observar isso, percebem que isso é muito ruim, onde o golem atingiu um complexo de apartamentos que permaneceu sem danificações. O presidente sabia que eles não estavam apenas planejando aumentar seus números, mas também aumentar o caos e pânico entre os caçadores, e se pergunta o que mais Ryuki vai acrescentar. O caçador se pergunta o que estava acontecendo, onde esse cara chamou um golem gigante para atrair a atenção e forçar os caçadores a concentrar seus ataques nele. Devido a isso, os esqueletos começam a dizimar os caçadores que estavam em pânico. O caçador também pensa que ele chamou outro golem para destruir os edifícios e criar mais golems. No entanto, ele percebe que os detentores das habilidades mais fortes da Guilda Gárgua já chegaram, mas ele se questiona se ainda não podem superá-los com números. Logo em seguida, o caçador percebe que seu corpo não estava mais se movendo e à sua frente estava Dullahan. Ele fala que o mestre já estava vindo, só precisava ser paciente. Hanteru estava um pouco mais ao lado escutando isso, e pouco tempo depois Ryuki chega. O caçador fala que sente muito, mas diz que não estava ligado à morte do irmão dele. Em seguida, Ryuki ativa uma de suas habilidades. O caçador grita dizendo que ele entendeu errado, onde nunca tinha visto o irmão dele. Mesmo assim, Ryuki não se importa e começa a dizimar esse caçador sem piedade. Taeru estava vendo tudo. Após retirar os olhos do caçador, Ryuki questiona se agora ele pode ver o rosto do seu irmão. Em seguida, memórias do caçador vêm à tona, vendo o irmão de Ryuki morto. Após isso, Ryuki pergunta se ele viu seu irmão. Mesmo assim, o caçador fala que não, e assim Ryuki dizima esse caçador. Em seguida, Ryuki usa a visão dos mortos, e assim ele vê Kangmin pedindo para explicar isso. No entanto, esse caçador fala que nem tudo é explicável, e em seguida o vice-mestre diz para parar de falar e terminar isso, e diz para Kangmin que chegou a hora de aceitar seu destino. Devido a isso, Ryuki descobre que aqueles caras estavam envolvidos com a morte do seu irmão. Com isso, fala para ele atender o seu chamado. Taeru, bastante assustado, se pergunta quem era aquele cara que chegou. Ele se apresenta sendo chamado de Caligny, onde ele era da 7ª Legião e veio pela vontade do mestre.
Ryuki questiona se ele viu o olhar dos mortos que ele tinha visto anteriormente. Caligny confirma, assim Ryuki fala para trazê-los até ele. Caligny diz que a vontade do mestre será cumprida, onde rapidamente encontra eles, e assim ordena a todos os esqueletos a pegarem eles, e a sua primeira vítima seria Hanterro. Hanterro pergunta se eles ainda não desistiram, e assim diz para terminarem o que começaram. Com isso, ele decide usar sua habilidade mais forte, onde ele começa a se transformar, pensando que meia hora é mais do que suficiente para acabar com tudo, indo para cima dos esqueletos. Caligny fala que é uma besta bem interessante e questiona se pode entrar na batalha também. Hanterro se irrita e vai para cima dele com tudo. Caligny tenta acertá-lo com sua espada, mas não adianta, Hanterro desvia, ele percebe que esse cara é muito rápido. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!